Na aula passada, a gente leu esse poema, né, da Anne Bradstreet, e daí a gente fez uma espécie de tradução mais literal, né, e daí depois eu mostrei essa tradução que é da Bessa, né, que é de uma autora de um livrinho meio introdutório de literatura norte-americana, e daí depois eu fui fazendo perguntas para vocês a respeito do motivo para isso ser um texto reconhecido como poema, né? E vocês foram me respondendo questão da métrica, da rima, da organização por versos e estrofes, e do ritmo. Daí a gente viu a questão das aliterações e das assonâncias, né? Então, tudo isso aqui eu vou mandar para vocês, né? Só que como a gente fez essa leitura assim meio técnica demais, né? Então, o sentido mais geral, assim, escapou, né? Assim, eu digo assim no sentido de interpretação, né? De que maneira vocês interpretam ou as impressões que vocês têm quando a gente lê um poema como esse, né? O que quer dizer, né? Não o que diz mais literalmente, mas o que transmite para vocês, né? Então, a minha ideia é retomar daí, né? Pensando assim, numa leitura mais interpretativa agora, né? Então, vamos reler o poema e daí a gente faz essa interpretação, né? Daí a gente segue, tá bom? Então, alguém quer ler? Alguém que tem uma boa pronúncia? Eu posso ler, Vou ler. professor. Não tenho uma pronúncia boa, mas... Ou outra pessoa também, tranquilo. Não, para mim tanto faz. Porque Posso ler também, se então quiser. tá, então vai, Bruna. Bruna e Renan, cada um leu uma estrofe e depois. Começar, Renan? Pode ser. A minha pronúncia não é muito boa, não. Mas, A minha também não, relaxa. To my dear and loving husband. If ever two were one, then surely we, if ever man were loved by wife, then thee. If ever wife was happy in a man, compare with me, yet women, if you can. Obrigado. Bruna. A prize thy love more than whole mines of gold, or all the riches that the east doth hold. My love is such that rivers cannot quench, nor aught but love from thee give recompense. Vai, Renan. Peraí. Quero só pegar o microfone. Thy love is such I can no way repay. The heavens reward thee manifold, I pray. Bruna. Then, Bruna. Yes. Não, And while we live in love, let's so persevere, that when we live no more, we may live ever. Tá, beleza. Então, lendo esse poema aqui, e lembrando mais ou menos do sentido geral, né? Que impressão de leitura que vocês têm, assim? Vocês gostam do poema? Ele lembra alguma coisa que vocês já tenham lido? É bem romântico, mas Aham. eu não leio muito romance, então. eu acho ele bem musical, né? Tem uma Sim. musicalidade nele. Aham. Tem o ritmo, né? Que deu para perceber pela leitura de vocês, né? Que a gente viu na aula passada, uma fraca e uma forte, uma fraca e uma forte, uma fraca e uma forte, é sílaba, né?
Mas, bom, então, lembrando só do sentido geral, né? Se alguma vez dois foram um, então claramente nós. Se alguma vez um homem foi amado pela esposa, então tu. Se alguma vez a esposa foi feliz com um homem, comparem-se comigo, vocês mulheres, se puderem, né? Então é a mulher falando para o marido, né, a respeito desse amor que ela assim descreve de uma maneira bastante idealizada, né? Como se assim, se esse amor fizesse com que os dois fossem um só, por exemplo, né? Não sei se é a concepção que a gente tem do amor hoje em dia, moderno, amor moderno. O que vocês acham, né? Com certeza não. Mas É um amor bem idealizado, né? bem deles. Aham. E como se fosse o máximo possível de amor, né? Quer dizer, que ela com o marido conseguiram atingir, né? I prize Hum. love more than whole mines of gold, or all the riches that the east doth hold. Eu prezo o teu amor mais do que todas as minas de ouro, ou todas as riquezas que o leste possa conter, né? My love is such that rivers cannot quench, nor aught but love from thee give recompense. Meu amor é tal que os rios não podem sufocar, nem poderiam, mas o amor por ti recompensa, né? Aqui tem uma coisa curiosa, né? Ela fala compara o amor com minas de ouro, com riquezas que o leste possa conter, né? Então, parece curioso porque nesse momento histórico, ainda não tinha sido descoberto ouro nos Estados Unidos, né? Então ela fala da riqueza do leste, né? E antes ela fala de minas de ouro, depois ela fala de riquezas do leste, não do oeste, né? Que é o que vai acontecer depois, né? E compara esse amor com riqueza material e também relaciona esse amor com a natureza, né? Uhum. E é um amor numa intensidade máxima possível, né? Thy love is such, I cannot no way repay. The heavens reward thee manifold, I pray. Então, o teu amor é tal que eu não posso, de forma alguma, retribuir, né? Que os céus no sentido de paraíso, né? Re, possa retribuir a ti. Muitas vezes eu oro, né? Eu rogo, né? Then while we live in love, let's so persevere. Persevere. And we live no more, we may live ever. Então, enquanto nós vivermos, vamos perseverar no amor, para que quando nós não vivermos mais, devemos viver para sempre. E agora, que tipo de concepção que tem aqui da vida, ou do amor, ou o que vocês acham? Parece um casamento cristão, né? Que o marido tem que proteger, a esposa nunca consegue recompensar, e eles vão viver para sempre, e tal. Parece muito uma ideia cristã de matrimônio, assim, entre homem e mulher.
Aham, é uma concepção cristã, religiosa, né? É verdade também de submissão, né? De submissão, né? Que tem que retribuir, mas não consegue, né? Mas e aí? As mulheres na época eram bem submissas, né? Oi? As mulheres na época eram bem submissas. Eu acho até Aham. incrível que ela ter uma autora nessa época, né? Uma Sim, mulher. é verdade. É verdade. E é incrível que ela, desse período, ela tenha se destacado mais do que qualquer outro autor, né? De literatura, né? Então, outros escreveram, mas, como a gente viu, outros escreveram textos mais informativos, né? E não poesia, né? Sim. Aham. Então, também, ela está bastante presa à tradição, né? E bastante presa à religiosidade, né? Mas, esteticamente, é bonito, né? Assim, esteticamente, é um poema interessante, né? Tem a musicalidade, assim, e tem jogo de palavras, né? Tem, né, aqui no final, por exemplo, né? Que é uma espécie de antítese, né? Que quando nós não pudermos viver mais, nós possamos viver para sempre, né? Claro, é uma concepção de vida espiritual, né? De vida após a morte, né? Que Sim. é o amor, é o amor romântico idealizado, embora aqui seja anterior ao romantismo, né? Mas a ideia do amor romântico é essa, né? Que não é uma coisa para sempre e que dois se tornam um, né? E, né? Enfim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então vamos seguir aqui. Eu vou mandar para vocês depois esse arquivo, né? Como eu falei. Só que eu não queria antecipar o que vem agora, que são a ideia dos, como se fossem assim arquitetos da cultura norte-americana, né? De acordo com esse livro aqui, o Ciclo da Literatura Norte-Americana, né? Que é do Robert Spiller, tá bom? Esse livro aqui eu disponibilizei na íntegra ali no Google Classroom, né? Dividido em 13 partes. Eu não lembro exatamente o número de partes, né? Mas que correspondem mais ou menos aos capítulos, né? E então, se alguém quiser depois ou ao mesmo tempo ir acompanhando, fica à vontade, né? A ideia dele, a linha teórica dele, do Spiller, é mais ou menos da história, da concepção de literatura mais histórica e sociológica, né? Essa é a linha que ele segue, né? Mais ou menos parecido com o Antônio Cândido, assim, no Brasil, né? Professor, Oi. desculpa interromper o senhor. É qual o texto que o senhor falou que o senhor liberou? O senhor disponibilizou para a gente? Esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Ciclo da Oh, Norte-Americana. Foi na semana passada eu já tinha postado lá. sim, é que eu estava procurando para ler. No caso, não é essa a história dos Estados Unidos, né? Não. Eu tinha um tópico ali, eu coloquei assim, história da literatura, ó, quer ver? Aqui, né? Tem esse geral, tem esse história e história literária dos Estados Unidos. Daí hoje eu coloquei mais coisas, mas é esse aqui, ó, Ciclo da Literatura Norte-Americana. Ah, tá, Spiller. Ah, É, eu não tinha visto isso. aham. Quem está falando?
É o Jean. Ah, Gia, tá bom, Eu beleza. cheguei atrasado, professor, me Não, perdoa. tranquilo, não, tranquilo. É que eu não consigo ver você aqui na janelinha. Ai, É. tô com a câmera fechada, desculpa. Aqui tem são 12 partes. Para não pesar aqui não pesar o arquivo, eu coloquei o link do Dropbox, né? Eu não sei se alguém vai ter dificuldade de baixar, mas é que se eu colocar o arquivo mesmo, daí vai lotar o meu Google Drive, né? Então, o Dropbox, eu tenho mais espaço lá, então eu coloco o link do Dropbox. Mas se alguém tiver dificuldade, me fala, tá bom? Daí a gente vê um jeito de... Dropbox é tranquilo. É, a, no, no meu projeto de extensão, deu problema para algumas pessoas que elas usam, não é um notebook, mas é um, é um computador que não tem muita memória, daí eles tiveram dificuldade. Mas daí uma das alunas colocou no Google Drive da instituição, não sei. Eu posso perguntar, eu posso ver. Da UEMS, não sei se tem, porque daí não teria limite. Bom, enfim, eu vou perguntar. Mas se der problema, vocês avisam, daí a gente dá um jeito, tá bom? Bom, e aqui é o livro de história história mesmo dos Estados Unidos. Esse aqui eu vou consultando ele para elaborar as aulas, né? Certo? Que é do Leandro Carnal, esse cara aí que virou super pop aí, né? Mas ele é professor de história inicialmente, né? Bom, e esse livro é de história, né, dos Estados Unidos, escrito por ele e mais uns 3 autores. É, é tudo, é. Ele virou tudo, é. O cara vira conselheiro de autoajuda, né, aqui. Mas, enfim. O livro é um livro de história, né? Não tem nada de outras coisas. E tem, como eu falei, esses episódios aqui desse documentário sobre a história. Ao mesmo tempo, a imunização contra a gripe diminui mortes, internações, ajuda a reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Alguém está com áudio... Ah, fechou. Tá. Então, voltando aqui, o Spiller vai considerar que tem 3 autores que ele vai chamar de arquitetos da cultura dos Estados Unidos, né? Então, arquitetos da cultura, eles ainda não são autores de literatura, né? Então, o primeiro deles seria o Jonathan Edwards, que era um pastor, né, protestante, né? E vai escrever tratados teológicos, né? E sermões. Então, o Spiller divide a obra dele em 3 partes. Uma primeira parte que seria uma espécie de fundamentação, né, filosófica do pensamento dele, mas sempre religioso, né? Daí a segunda parte, que eu acredito seja a mais conhecida, que é dos sermões, né? Sendo que ele tem um sermão extremamente conhecido, que deixa eu ver aqui o título, o sermão dele é alguma coisa, pecadores na mão, aqui ó, pecadores nas mãos de um Deus irado, é o sermão dele, que é fácil de achar. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá também, né? E é um sermão, mais ou menos como o do Padre Vieira, assim, né? Para fazer um paralelo com a literatura brasileira e portuguesa, né?
Então, ele realmente estava preocupado em converter, né, o auditório, né? E converter pelo medo, né? Assim, esse nome é bastante expressivo, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? E acho que esse é o texto mais conhecido dele, né? E daí depois ele se recolhe e escreve outros tratados mais teológicos, filosóficos, né? Mas por que ele é importante para a cultura norte-americana, né? Porque grande parte da cultura norte-americana, incluindo a literatura, vai ter um tipo de expressão parecida que é da religiosidade muito forte, né? Então, por exemplo, o Spiller vai dizer assim: seu pensamento pode ser considerado o marco inicial na história da filosofia americana, né? Então, é como se fosse assim, nessa arquitetura tem alguns pilares, e um deles é esse, né? Um deles é esse da religiosidade puritana, né? E então, por exemplo, esse tipo de característica apareceria em alguns escritores, como, por exemplo, o Poe, o Hawthorne, o Melville, o Neil, Eliot, Faulkner, né? Que, claro, agora parecem só nomes, mas na medida em que a gente for vendo, a gente vai ver isso daqui, que ele está colocando aqui. Seus textos, pelo sentimento de culpa e agonia, dão início à tragicidade que reaparece nas obras de Poe, né, o Edgar Allan Poe, né, que a gente vai ver os contos, a gente vai ver o poema O Corvo, vai ver o ensaio A Filosofia da Composição, né, que não é exatamente o aspecto religioso, mas um aspecto meio trágico, assim, né? E o Hawthorne, que é da Letra Escarlate. O Melville, que é do Moby Dick, né? Eugene O'Neill, que tem peças de teatro, T.S. Eliot, que tem um poema, né, A Terra Desolada, e o William Faulkner, que é um romancista, né? E, bom, tem um aspecto de tragicidade, né? E muitas vezes relacionado com a religiosidade, como, por exemplo, na Letra Escarlate, né? Tudo bem? Como se fosse uma das características fortes na cultura norte-americana, né? Daí, aqui, eu falo um pouco dos acontecimentos históricos, né? Então, a gente falou na aula passada da colonização, né? Aqui, a gente está dando um salto de 150 anos, né? Ou mais ou menos, né? Que, como eu falei para vocês, os Estados Unidos começam com 13 colônias ali, né? Que tem como característica comum fazer fronteira com terras que os franceses estavam colonizando, né? Mais ao norte ali, que vai ser o Canadá, né? Então, os norte-americanos vão entrar em conflito com os franceses, né? E eles vão combater os franceses com a ajuda dos ingleses, né? Eles vão mandar tropas para ajudar os norte-americanos que ainda não eram independentes, né, a combater os franceses. Só que depois que os norte-americanos, junto com os combatem os franceses, eles começam a se sentir mais unidos, né? Quer dizer, começa a despertar unidade, né? Porque eles de fato se uniram para combater os franceses, né? E os
por sua vez, querem recuperar o que eles gastaram, né? Como? Cobrando mais impostos americanos. E esse... Tem um áudio aberto aí. Essa cobrança de impostos dos ingleses sobre as colônias, né, vai ter um descontentamento enorme, né? Então, os ingleses querem recuperar o que eles perderam. Os ingleses também vivem em conflito na Inglaterra, né? Conflitos externos na Inglaterra e internos. Então, eles querem fazer com que os Estados Unidos se tornem uma fonte de renda, né? Só que isso vai gerar descontentamento, né? E não só eles querem cobrar impostos, como ter o domínio, né? Controlar o comércio, né? Dos Estados Unidos com os outros países, né? Do tipo assim, não, a gente tem que ser intermediário de todas as negociações comerciais, né? E daí isso vai gerando um descontentamento muito grande na colônia, né? E essa colônia vai cada vez mais percebendo que é melhor se tornar independente, né? Então, as etapas da ruptura. Crescente adesão dos americanos à ideia de independência, organização interna que vai possibilitar o movimento, com a liderança de 2 estados, Massachusetts e Virgínia, que como a gente viu lá, né, são os 2 modelos do norte e do sul, modelo de colonização. Do norte, né, que é industrial, baseado mais na manufatura, em pequenas produções e mais variadas, que é mais aquilo que a gente chama de colônia de ocupação, né? Enquanto a da Virgínia é um modelo mais parecido com o nosso, que foi de exploração, né? Que é latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo, né? Bom, daí aqui as colônias se unem, né? E começam os primeiros conflitos com os ingleses, né? Que como eu falei para vocês, os ingleses estão cobrando impostos e querendo controlar o comércio, né? Então, o motivo inicial são motivos econômicos, né? Mas daí eles começam a entrar em conflito, esses conflitos são crescentes até o momento em que eles se unem, né? Todas as colônias se unem e resolvem declarar a independência. E ainda vai ter muito conflito, militar, né? Até que a Inglaterra reconheça os Estados Unidos como um país independente, né? Então, esse processo da independência vai durar mais ou menos esse período aqui, de 63 a 83, né? Sendo que a declaração da independência é de 76, né? Então, desde o momento em que os Estados Unidos se declaram independentes da Inglaterra até o momento em que a Inglaterra reconhece isso, ainda vai uns bons anos aí, né? Então, uma coisa curiosa é que a independência dos Estados Unidos, ou a declaração da independência, é anterior à Revolução Francesa, né? Então, em 1776, eles escrevem a Declaração da Independência, né? Sendo que o principal autor é o Thomas Jefferson, que vai ser considerado pelo Spiller mais um dos 3 arquitetos dessa cultura norte-americana, né?
e isso é feito antes da Revolução Francesa. Então, por causa disso, a independência dos Estados Unidos vai ser considerada a mãe das revoluções, né? Então, eles se orgulham pra caramba disso aí, né? E por isso eles se consideram o país democrático, né? Bom, então a independência é reivindicada e proclamada. Então, um grupo lá de representantes das 13 colônias se reúne numa colônia da Pensilvânia, que é uma das colônias centrais, né? Para discutir essa questão da independência e escrever a declaração, né? Então, George Washington é nomeado comandante das tropas, e daí ele vai se tornar o primeiro presidente, né? A Declaração da Independência é escrita em 4 de julho de 1776, tendo como principal autor o Thomas Jefferson, e o texto forma o fundamento da filosofia política do povo americano. E, como eu falei, a Revolução Americana vai ser considerada a mãe das revoluções, porque é anterior à própria Revolução Francesa, né? Daí tem a Guerra da Independência, né? Os conflitos duram cerca de 7 anos. Inicialmente, a falta de organização e o amadorismo das tropas americanas levam a crer numa derrota, mas os americanos aliam-se aos franceses e aos espanhóis com o poder de negociação de Benjamin Franklin. Então, o Benjamin Franklin vai ser considerado mais um dos arquitetos da cultura norte-americana, né? Ele vai lá para a Europa pedir ajuda dos franceses e dos espanhóis para derrotar os ingleses no território norte-americano, né? E daí os ingleses vão reconhecer a independência dos Estados Unidos só em 1783, né? Então, aqueles documentários lá que eu postei no Google Classroom dão uma boa ideia de como foram esses conflitos aí, né? Se não me engano, é o segundo episódio já fala da independência. Então, o primeiro episódio fala da colonização e o segundo já fala da independência, né? Que mais? Uma coisa curiosa, né? Então, os americanos, com a ajuda dos ingleses, derrotam os franceses em 1763. Daí, depois de redigirem a declaração, os americanos, com os franceses e os espanhóis, derrotam os ingleses, né? Então, assim, sempre ninguém é amigo de ninguém, né? Cada um tem os seus interesses e cada país apoia um ou outro conforme aquilo que convém no momento, certo? Tá. Depois, então, voltando o raciocínio aqui, a gente está falando de 3 autores que seriam pilares da cultura norte-americana, né? Seriam os fundadores da cultura norte-americana. Então, primeiro a gente falou do Jonathan Edwards, que é aquele pastor que escreveu o sermão lá, Pecadores na Mão de um Deus Irado. E agora a gente está falando do Benjamin Franklin. Bom, o Benjamin Franklin, ele nasceu em Massachusetts, né, que é uma das colônias do norte, né? Mas ele se muda para Filadélfia, que fica numa das colônias centrais. Então, as colônias do norte, elas são mais puritanas, né? Elas foram colonizadas pelos puritanos, né? Que têm uma concepção religiosa bem rigorosa, né? Então, ele nasceu no norte, mas ele se muda para o centro, né? Para uma colônia mais central, que é a Pensilvânia. Então, a Filadélfia é a capital, né? Cidade provinciana que, livre do
pensamento ortodoxo puritano viria a se tornar a capital cultural das colônias. Então, é um pensamento mais liberal, né? Em vários sentidos, né? No sentido religioso, por exemplo, né? E é na Pensilvânia que eles vão se organizar para, assim, como se fosse um lugar em que todas as colônias se unem para discutir, por exemplo, a questão da independência, né? Então, o Benjamin Franklin, ele é filósofo, inventor, e é o símbolo do iluminismo americano, ou seja, a idade da razão. Seu pensamento concilia a fé religiosa com o conhecimento científico e a vida prática, né? Então, não é que ele seja ateu, né? Mas é que ele consegue conciliar a fé com o conhecimento científico e a vida prática, né? Então, tem um filósofo norte-americano, que é o William James, que é pai do pragmatismo, né? O que é o pragmatismo? É a filosofia mais relacionada com a vida prática, né? Que é algo bastante considerado muito característico do norte-americano, né? O pragmatismo, né? E também o Benjamin Franklin era uma espécie de cientista também, né? Então, ele tem a questão, descobertas, né, relacionadas com a eletricidade, né? Não sei se vocês já viram isso, que ele fez experimentos com uma pipa para descobrir como é que funcionava a eletricidade nos raios, né? E ele também tem um aspecto político, né? Porque vai participar da elaboração da Declaração da Independência e também da redação da Constituição, né? E como estadista defendeu os interesses norte-americanos em Londres e em Paris, né? Então ele é uma espécie de embaixador, ele vai para a Europa lá negociar politicamente as questões dos Estados Unidos, né? Dentre suas obras destacam-se o Almanaque do Pobre Ricardo, que descreve o costume do novo americano, sendo ao mesmo tempo instrutivo e engraçado, apresenta conselhos úteis para a vida cotidiana e critica as instituições coloniais e os abusos da justiça. Também tem uma autobiografia, iniciada em 1733 e inacabada, que reflete a visão heterogênea de um Yankee ávido por sucesso. Porém, próximo a Voltaire, pela lucidez perspicaz e pelo espírito de tolerância. Então, ele não tem nenhuma obra que a gente consideraria assim, artisticamente literária, né? Ele tem mais obras de reflexão, né? Coisas do tipo, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma espécie de senso de humor, né? Então, o Robert Spiller vai falar assim, ele vai influenciar, por exemplo, os escritores... Está dando eco. Os escritores realistas, né? Como, por exemplo, o Mark Twain, que eu citei lá quando eu estava apresentando o programa da disciplina, né? O Mark Twain é o autor As Aventuras de Tom Sawyer, As Aventuras de Huckleberry Finn, né? E também ele tem alguns textos humorísticos, assim, né? Então, é mais realista e não tem aquela tragicidade, aquele peso do Jonathan Edwards, né? Então, seria mais um aspecto da cultura norte-americana. E, por fim, o terceiro autor, que é considerado arquiteto da cultura norte-americana pelo Robert Spiller, seria esse aqui, o Thomas Jefferson, que já foi citado, né? Foi o principal autor da Declaração da Independência,
cuja importância reside não só no desafio que representa a coroa britânica, mas nos princípios gerais que estabelece a liberdade do homem. Então, aqui tem trechos, né, da Declaração da Independência, né? Os homens nascem livres e iguais, com direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade. O governo deve se estabelecer com o consentimento dos governados. O povo tem o direito de destituir o governo que faz uso arbitrário do poder contra a vontade do povo. Então, é uma ideia que, para nós, hoje, parece mais ou menos óbvia, né? Ah, todo mundo tem direito à vida, todo mundo nasce livre e igual, tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Parece óbvio, parece que seria um absurdo discordar disso, né? O governo deve se estabelecer com o consentimento dos governados. O povo tem o direito de destituir o governo que faz uso arbitrário do poder contra a vontade do povo. Bom, também eu acho que dificilmente alguém vai discordar disso, né, em termos de teóricos, né? Quer dizer, isso seria o ideal, né? Só que até então, se a gente for pensar nos governos monárquicos, não é assim, né? Numa monarquia, o princípio que está por trás não é que nascem livres e iguais, né? Nascem desiguais. Aqueles que são nobres e acabou, né? Eles são superiores, eles são considerados superiores, né? Então, e o governo deve se estabelecer com o consentimento dos governados? Não, numa monarquia não é assim, né? É como se fosse assim, por algum direito divino, né? Aqueles que são nobres, eles são superiores e não é o povo que vai, em conjunto, falar, não, eles são melhores. Mas já está dado pela natureza ou qualquer coisa do tipo, né? Certo? E o povo tem direito de destituir o governo que faz uso arbitrário do poder contra a vontade do povo. Bom, num governo democrático se considera, pelo menos em princípio, que seja assim, né? Mas até então não era óbvio, né? Então, até então, uma vez que o cara nasceu rei, ele vai morrer rei, né? Ele só vai deixar de ser rei quando ele morre, né? E ele vai passar o poder para o seu descendente, né? É assim que funciona a monarquia, né? Então, eles vão escrever isso para dizer, bom, a gente discorda do que a coroa britânica está fazendo aqui, então a gente vai destituir esse poder político, né? Bom, de todos os estadistas que formaram a liderança do movimento para a independência, Jefferson era o mais erudito. Então, era um grupo enorme, né? E ele foi aquele que escreveu, que deu a forma final ao texto, né? Para John Adams, que é um dos 5 participantes do comitê que elaborou a Declaração da Independência, Jefferson foi o autor da redação final, porque podia escrever 10 vezes melhor do que o próprio Adams, né? O Adams falando, ele poderia escrever 10 vezes melhor do que eu. Então, por isso que ele escreveu a redação final, né? Era um mestre do estilo na língua inglesa, e embora carecendo do mesmo capricho e da variedade de Franklin, suas palavras são com convicção e sinceridade. A essência do pensamento de Jefferson reside na sua fé na integridade do homem enquanto indivíduo. É aquela história lá que o homem é bom por natureza, né? Então, o governo pode ser feito com o consentimento dos governados, porque as pessoas, de um modo geral, têm bom senso, né? E se a gente combinar aqui o que é melhor para todos, vai acabar
sendo algo sensato e equilibrado, né? Essa que é a ideia, né? Então, a maioria vai decidir o que é melhor para todos, né? De temperamento reservado e meditativo, teria preferido passar a vida entre seus livros e suas terras, mas a história fez com que se tornasse o terceiro presidente dos Estados Unidos. Então, esse também é o Robert Spiller falando, né? Daí, bom, então, basicamente, antes de a gente falar numa literatura norte-americana, a gente fala dessa cultura, né? Dessa cultura que está sendo fundada nos Estados Unidos, né? Então, a descoberta e a colonização do continente ocidental foi apenas a primeira parte da história americana. A América também foi um novo mundo para a mente e para o espírito. Então, assim, é um pouco difícil a gente tentar imaginar. O sentimento deles com esse país que estava sendo fundado, né? Com esse país que estava surgindo. Mas a ideia, basicamente, conforme o Spiller explica aqui, né? É de que, como se, assim, na Europa estavam surgindo ideias novas que são do iluminismo, né? E só que a Europa era muito tradicional, muito velha, né? Então era mais fácil implantar essas ideias num país novo. Esse que era o sentimento dos americanos, né? Então, apesar das diferenças entre Jonathan, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, há uma concordância implícita em suas ideias de que o homem no novo mundo tenha talvez sua melhor chance de redimir-se dos erros do passado e criar uma sociedade que, ao mesmo tempo, agrade a si mesmo e a Deus, né? Então, é um novo mundo, a gente pode começar de novo e com a experiência que teve já na Europa, né? Mas sem aquela burocracia, aquela tradição que engessa, né? Com um continente inexplorado e estendido diante de si, os erros de seu passado claramente revelados, porque o homem falharia ao criar uma nova sociedade digna de suas esperanças, planos e sonhos. Então, essa é uma questão que o Spiller coloca, né? Como se tentasse expressar o sentimento dos intelectuais norte-americanos, os políticos, enfim, na época, né? Só que, se vocês pensarem, tem um problema muito sério aqui, né? Conseguem identificar? Isso aqui, na verdade, é bastante polêmico, né? O que está sendo dito aqui. Se a gente for olhar isso, pensar nessa questão, colocada dessa maneira, mas com o olhar do século XXI, a gente vai falar, bom, é um raciocínio bem equivocado, né? O que vocês acham? Ingênuo, né, professor? Ingênuo. E, mais do que tudo, está desconsiderando uma grande parte da realidade. O que vocês acham? Tem alguém comentando aqui no chat. Idealista, sim. Idealista, ingênuo, o que mais? Eu vou tentar restringir um pouco mais a questão. Só essa última pergunta aqui, ó. Com um continente inexplorado e estendido diante de si,
os erros de seu passado claramente revelados, por que o homem falharia ao criar uma nova sociedade digna de suas esperanças, planos e sonhos, né? E além disso, aqui em cima, ó, apesar das diferenças entre esses três autores que a gente falou, né, há uma concordância implícita em suas ideias de que o homem no novo mundo talvez tenha sua melhor chance de redimir-se dos erros do passado e criar uma sociedade que ao mesmo tempo agrade a si mesmo e a Deus. E aí? Tem uma observação do Leandro Carnal nesse livro, História dos Estados Unidos, em que ele fala assim, ideológico, né? Ideológico porque considera só um aspecto da realidade e oculta outro aspecto, né? Então, aqui eu estou querendo que vocês consigam perceber por que que essa questão colocada dessa maneira é ideológica. Acho que é ingênuo acreditar que você pode agradar a todos. Sim. Isso já foi dito. Mas tem uma outra coisa mais grave ainda. Ela é exclusiva, né? É uma ideologia que é praticamente igual. Nem todo mundo quer agradar ao cristão. Até porque um deles... Bom, quem que era? Benjamin Franklin ou era Jefferson? Era Franklin, né? Que ele sabia, igual o senhor disse, ele sabia remediar entre a religião e a ciência. Uhum. Tem também a questão de que, apesar de eles terem tudo isso, esse mesmo ponto de vista, tem diferenças. Né? Eles têm diferenças entre si. Então, se eles já tinham diferença, obviamente isso traria discussões e levaria uma guerra civil futuramente, né? Isso acabou acontecendo, né? Mas, peraí, eu vou ler. Ele quer agradar a si mesmo e a Deus, só que o Deus dele não é o deles, dos outros também. Então ele tem uma outra ideologia ali que está errada ali, né? Todo e mundo outra ali. que tinha um outro povo já na América, né? Os indígenas. Certo. Essa que é a principal questão. E aqui o Spiller não está levando em conta, né? Que é assim, de que o homem no novo mundo. Bom, novo mundo para o europeu é novo mundo, né? Para o povo que estava ali não é novo mundo, é o mundo dele, né? Que é tão tradicional quanto, né? Certo? Então, o que eles estão falando aqui, a gente pode começar de novo, a gente pode começar do zero, né? A gente pode começar uma nova sociedade do zero. Bom, então você está desconsiderando tudo que tem aqui já, né? Quer dizer, para começar do zero, você vai exterminar o que tem aqui, né? Tipo assim, você vai considerar isso uma página em branco. Mas como essa página não está em branco, você vai apagar o que tem nessa página para começar a escrever o que você quer. Então, e contradiz o que eles dizem sobre redimir o passado, né? Porque você acaba fazendo mesmo. Então, você... Não se redime de nada. Você vai... E também... Professor, que essas ideias que eles colocam em prática ali, não são ideias que nasceram ali, são ideias que vêm lá do iluminismo, né? São coisas que nasceram na Europa. Peraí, tem gente falando ao mesmo tempo. Fala, Gia. São essas ideias que eles tentam colocar em prática ali, que começam a ser colocadas em prática ali, não são ideias que surgiram ali naquele momento, né? São ideias que já vêm correndo a Europa ali através do iluminismo, né? Sim, mas isso daí não está sendo desconsiderado pelo Spiller. O Spiller está considerando exatamente isso. Então, assim, na Europa, eles erraram pra caramba, mas aprenderam. Daí criaram determinadas ideias, chegaram a determinadas ideias que parecem bastante positivas, né? Daí, então, eles vão criar uma nova sociedade, num novo mundo, sem cometer os erros que foram cometidos na Europa, né? Sim. Uhum.
isso não está sendo desconsiderado, né? Mas está sendo desconsiderado a questão que foi colocada depois por vocês. Ah, bom, tem povos tradicionais na América também, né? Isso está sendo completamente desconsiderado, até por essa expressão aqui, novo mundo. Pô, novo mundo, como novo mundo, né? Ou a própria ideia de descoberta da América, essas coisas, né? Que hoje em dia a gente percebe com mais clareza, mas há algumas décadas não era tão claro assim, mesmo para um autor erudito com profundidade como o Robert Spiller, né? Ele está escrevendo, eu acredito, na década de 60, né? Enfim, eu não sei de cabeça qual é a data. Ele está escrevendo na década de 60, né? Então, já faz quantos anos aí? 60. O Spiller, ele é da década de 20, então, ou do século 20, então. Sim, Então, ele não consegue perceber com tanta clareza que isso daqui está muito marcado ideologicamente, né? Mas a gente já consegue, certo? Então, isso não significa que a gente tem que falar, vou jogar no lixo esse cara, então. Não vou jogar no lixo. Eu vou ler o cara e vai falar, ó, legal até certo ponto, mas tem essas limitações, né? Certo? Tá. Desculpa. Eu estava tentando ler um comentário no chat aqui. Uma tentativa de reconstrução, já que todos os erros sociais, políticos, éticos, etc., já foram passados e vividos. É como se uma esperança de resgate do homem em seu ambiente. É isso que ele está falando, né? É idealista, é otimista, só que também está ocultando esse aspecto que foi falado depois, né? Tem toda uma cultura, tem toda uma tradição que está sendo desconsiderada, né? E para considerar que eles vão começar do zero, eles vão passar por cima disso aí, né? E foi o que aconteceu, assim como também aconteceu no Brasil, né? Assim, dizimaram os povos aqui, né? Dizimaram os povos lá, né? Então, ainda sobrou alguma coisa, mas muito pouco do que existia, né? Certo? Tudo bem? Tudo bem. Uhum. Ó, Sim. Na sequência, tem a declaração da... Fala, Renan, você quer falar alguma coisa? Não, é só, porque assim, a gente às vezes tem uma ideia de que, igual você falou que dizimou, né, da população nativa, mas assim, a gente tem uma ideia que no Brasil tenha sido um pouco mais apaziguado, né, assim, mas eu acho que isso colaborou por conta da catequização pelos jesuítas, talvez, não sei. O que o senhor acha? Não, eu acho que não. Acho que houve assim, também os povos foram dizimados aqui, né? Bastante, né? Bom, lá também ainda tem reservas indígenas, tem aldeias, né? Mas eu acho que, né? Quantas etnias não simplesmente desapareceram, né? Tanto aqui quanto lá, né? Não é? Sim. Sim, ele tentou escravizar também o índio aqui, não conseguiu, aí a maioria morreu ou pela mão dele ou eles mesmos morreram. Tanto que a doença que eles trouxeram, inúmeras teve, né? Bom, enfim, eu não sou especialista nessas questões, né? Mas eu só estou mostrando para vocês que esse tipo de coisa acontece, né? Assim, que esse livro está marcado por esse aspecto, né? De não levar em consideração tanto quanto a gente percebe hoje, né? Certo?
Quer dizer, esse livro é o tipo de livro assim, bastante assim, que estabelece um cânone, né? Certo? E, bom, ele é bastante interessante, relaciona a história com a literatura, né? Mas ele é anterior a essa diversidade cultural, né? A estar atento a essa diversidade cultural, né? Certo? Então, a gente pode, por exemplo, no decorrer do curso, prestar atenção nesse tipo de coisa, falar, bom, que tipo de autor que a gente poderia estudar que equilibraria um pouco isso, né? Então, por exemplo, teve uma aluna minha que defendeu o TCC recentemente, era de algumas turmas atrás, só que ela defendeu o TCC com um pouco de atraso, mas foi assim um TCC muitíssimo interessante sobre o James Baldwin, né? Que é um escritor negro, né? Homossexual, então que já aborda aspectos diferentes do que se aborda no cânone, né? Ele está atento a outros aspectos, né? Então é esse tipo de coisa que a gente pode pensar caso alguém, claro, tem que ser algo espontâneo, né? Tipo, eu me interesso por determinada questão, então eu vou procurar algo que está fora disso que é mais canônico, né? Certo? Porque, por exemplo, no programa aqui, no ano passado, quando teve a pandemia, eu segui o mais tradicional mesmo, né? Mas não escondi que fiz isso, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, peraí, se a gente pegar esses aqui do modernismo, né? Se a gente for se centrar nos mais canônicos, são esses aqui, ó. Faulkner, Fitzgerald, Hemingway e Hemingway, né? São os três mais canônicos aqui, né? Só que, bom, alguém pode falar, eu me interesso por outro tipo de questão e eu vou ver o que tem de diferente disso, por exemplo, né? Então, essa que é a ideia do curso, principalmente naquela parte de seminário ou resenha, né? Que vocês vão escolher, certo? Ah, sim, é verdade. Esse filme Meia-Noite em Paris, que eles estão em Paris, né? O Hemingway. Aham. Bom, na sequência, eu fazia um exercício de tradução do Mayflower Compact, só que esse ano eu resolvi não fazer, né? Porque a gente vai trabalhar com tradução com o Paul, né? Mas eu coloquei ali, né, para que, se alguém tiver interesse, né, eu resolvi não fazer por questão de tempo, né, para a gente já entrar no Washington Irving, né, que é o autor do conto Rip Van Winkle. Ó. Então, aqui no Google Classroom, eu coloquei, né, o Mayflower Compact, né, tem um PDF aqui com uma introduçãozinha. Eu vou abrir do meu arquivo. Tá aqui, ó. Tem um PDF com uma introduçãozinha, daí tem o texto modernizado, mas em inglês, né? E depois tem uma tradução que tem um vocabulário, e tem uma tradução que eu fiz mais literal, quer dizer, é um documento, né? Então, a tradução
não é aspectos estéticos, porque não é o objetivo do texto original também, né? Mas se alguém tiver interesse em questão de tradução, pode tentar fazer esse exercício, né? Começa a traduzir isso aqui e vai perceber que aparecem algumas dificuldades, assim, que a gente fala, pô, como que faz isso? E a gente vai ver que não é um exercício tão mecânico, embora isso seja um documento, né? Então, se num documento não é tão simples assim, a gente precisa tomar determinadas decisões, né? Como, por exemplo, uma determinada palavra tem sentidos, vários sentidos possíveis. Qual eu vou escolher? Né? Aqui eu coloquei alguns, né? Mas plants, planta, plantar, implantar, estabelecer, fundar, né? E assim por diante, né? Ou aqui, ó, frame, armação, estrutura, forma, ou pode ser o verbo, moldar, formar, conceber, né? Então, primeiro, tem que entender a estrutura sintática do texto original. Depois tem que tomar decisões assim sobre qual palavra se adequa mais. Muitas vezes, questão de sequência, porque sequência das palavras na frase, ou mesmo mudar a estrutura sintática para tornar o texto mais fluente em português. Né? Então, é esse o tipo de exercício que a gente acaba fazendo. Né? Então, se alguém quiser, pode fazer e depois olha a minha tradução e pode questionar, pode criticar, pode olhar outras traduções também, né? Bom, e tem o áudio aqui, né? Que é um link do YouTube, né? Aí eu coloquei também a Declaração da Independência. A Declaração da Independência é um texto bem mais longo, né? Só que a parte mais importante é o começo aqui, esses 2 primeiros parágrafos, né? Porque depois eles vão começar a falar o que a Inglaterra está fazendo com os Estados Unidos, que eles consideram que vai contra esses princípios aqui, né? Que seria aquilo lá de, todo indivíduo nasce, né, com direito inalienável e bababá, essas coisas. Daí, quando o governo vai contra o interesse geral dos cidadãos, então os cidadãos têm direito de dissolver esse governo. Então, olha só o que a Inglaterra está fazendo com a gente, né? Certo? E também é interessante observar o seguinte, que vai se estabelecendo um diálogo entre os vários documentos. Então, tem uma certa... tem algo em comum, né, como se fosse uma tradição dos vários documentos, né, até se a gente for pensar no século XX já, né, no movimento pelos direitos civis, né, o Martin Luther King vai falar, não é verdade que essa nação foi fundada a partir desse princípio de que todo mundo nasce igual, com direito à liberdade, né, e etc, etc. E aí, né, o que está acontecendo, né, em 1960 e pouco, né? Então, estão aqui os documentos, só que a gente não vai trabalhar com eles como atividade propriamente dita, certo? A gente vai trabalhar como atividade com o conto do Washington Irving, que está aqui, que já é do romantismo, certo? Que é esse conto aqui, Rip Van Winkle, que bom, aqui está traduzido, né? Está virado. Tem que virar.
traduzido pelo Monteiro Lobato, né? E então, para a próxima aula, eu quero que vocês leiam esse conto, tá bom? E daí a gente vai, eu vou falar sobre a questão do romantismo, né? Que vai propriamente iniciar a literatura norte-americana, né? E daí a gente trabalha com esse conto. E só para vocês saberem, né, uma outra obra do Washington Irving que talvez de ouvido vocês conheçam mais, que é a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Mas o título original é Sleep Hollow, né? E bom, basicamente é isso por hoje, né? Tem uma outra coisa que é assim, sobre o Rip Van Winkle, sobre o Washington Irving, vai ter também aqui, ó, né? Nesse ciclo da literatura norte-americana, um capítulo que fala dele e da geração dele, né? Ó, Irving Bryant Cooper, certo? Esse 2. Qual o nome do livro para leitura? Então, esse conto aqui, Rip Van Winkle. Ó. É esse aqui, ó. Certo? Esse daqui que fica como leitura obrigatória para a aula que vem, né? O que eu mostrei além disso é leitura complementar, tá bom? O Mayflower Compact, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? Que estão no programa, a gente falou sobre, só que a gente não vai trabalhar especificamente com esses textos. Eles estão aqui como leitura complementar. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Pro, a Declaração da Independência tem só em inglês? Saúde, Pro. Amém. Eu não sei se eu postei só em inglês aqui. Eu postei só em inglês, Mas não é difícil achar. Não é difícil achar uma tradução, não. Eu vou ver se eu tenho e daí eu posto, tá bom? Obrigada, Pro. Imagina. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Fica combinado, então, toda aula todo mundo manda no final o nome no chat? Pode ser. Porque é mais seguro, porque tá gravado, né? Assim ninguém perde nada. Aham. A minha única preocupação é assim, a pessoa entrou, participou um pouco, só que caiu, não conseguiu voltar. Entendeu? Bom, se alguém, vocês me avisam de alguma maneira. A gente avisa no WhatsApp, daí qualquer coisa isso acontecer. Avisar Alessandro e o senhor. Beleza. Bom, todo mundo mandou? Sim. Então tá, então por hoje é só. Agradeço. Isso, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite. Então até semana que Boa vem. noite, obrigada. Até. Boa noite, professor. Obrigado. Eu que agradeço.